Na semana passada aconteceu um evento envolvendo o ex-governador aqui de São Paulo, o tal do Geraldo Alckmin, mais conhecido como Picolé. Ele era lá do PSDB, saiu do PSDB, foi pro tal do PSB. Na verdade ele saiu de um esgoto, que era o PSDB, foi lá para outro esgoto, que é o tal do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Sim, seria uma coisa banal, corriqueira, sem importância nenhuma, sem significado nenhum, sendo esse sujeito, esse tal do Picolé, o tal do Geraldo Alckmin, sem importância nenhuma, um zero completo à esquerda esse cara. Mas aconteceu o seguinte, é que durante a discurseira dele, ele falou algumas coisas que acabou chamando muito a atenção. E é isso que nós vamos analisar aqui neste vídeo. O que foi que Picolé ele falou quando ele saiu do esgoto PSDB e foi agora aqui para o esgoto PSB. É preciso se dizer o seguinte, cara, é que caso você não saiba, esse tal de Geraldo, o vulgo Picolé, ele sempre foi conhecido aqui em São Paulo, inclusive a fama que ele fez aqui em São Paulo foi de ser aquele cara, fervoroso opositor do PT e de Lula. Ele sempre teve essa fama, ele vendeu essa imagem de ser um forte opositor do PT, de Lula, de tudo que estava relacionado com esses dois elementos, PT Lula, Lula PT. Inclusive, ele fazia umas críticas contra o PT e contra Lula que extrapolavam os limites técnicos. Porque, assim, não seria nada absurdo você fazer uma crítica em termos de política de governo, se você for abordar aspectos administrativos, financeiros, taxa cambial, enfim, política de um modo geral, e você fazer suas críticas corretas ou não, enfim, você fazer nada, não é nada assim fora do comum. Só que esse tal do Picolé, ele extrapolava mesmo e ele não tinha receio nenhum, vergonha nenhuma em dizer que, entre outras coisas, que Lula, ele é ladrão, é vagabundo, é patife, é canalha, criminoso, bandido, chefe de quadrilha. Ele se referia ao PT como sendo isso, uma quadrilha. Tempos atrás, 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, no máximo isso, cara, não é coisa de tanto tempo assim. Ele, inclusive, ele escreveu lá uma mensagem lá no Twitter dele, onde, entre outras coisas, ele dizia assim: as chances de eu, no caso Geraldo, e PSDB, fazermos uma parceria com o PT é zero absoluto. Zero. Não há chance nenhuma de PSDB, na época quando ele estava lá no tal do PSDB, e ele, Geraldo, fazer nenhum tipo de parceria com Lula e com o PT. Aí, nesse evento que aconteceu na semana passada, surpreendeu pelo seguinte, porque contrariando praticamente uma curva de 180 graus, uma mudança assim completamente radical, saiu aqui desse extremo e foi lá para o outro extremo. O tal, entre outras coisas, durante lá a discurseira dele para tomar posse lá no tal do PSB, entre outras coisas, ele se referiu a Lula como sendo, eu fiz questão de anotar aqui, ele disse que Lula é um gigantesco democrata. Ele disse que Lula é um forte amante da liberdade.
Ele disse que Mula do PT, é o cara que vai colocar o nosso país entre as 3 maiores economias do universo. Olha, a gente poderia chamar esse picolé, esse Geraldo, de vagabundo. Mas nesse caso específico aqui, cara, depois de tudo, o histórico dele lá, a fama que ele fez lá no passado como sendo anti-PT, chamar ele nesse momento de vagabundo é praticamente um elogio. A correta a gente fazer um outro tipo de análise. Então, nós vamos fazer aqui um corte a entender um pouco essa questão desse Geraldo vulgo picolé. Afinal de contas, qual é o problema o cara hoje ele dizer que o sujeito é ladrão, é criminoso, é vagabundo, é patife, é imprestável, o partido dele é uma quadrilha, e amanhã, ou daqui a 48 horas, ele está de beijos e abraços com esse mesmo cara? Quer dizer, é aquela velha história da política nacional, cara, o famoso vale tudo. O cara, esse tal desse picolé, ele não tem nenhum compromisso, cara, com ética, com decência, com respeito, com honestidade, com a consciência. E essas coisas, eu não estou me referindo exatamente a ele ter esse compromisso nem comigo e nem com você, cara. Seria bom se ele tivesse isso com ele mesmo. Seria bom se ele fosse um cara de consciência, de palavra. Uma pessoa que tivesse um compromisso com ele mesmo. Mas ele não tá nem aí pra porra de nada. Ele disse que Mula era ladrão, vagabundo, canalha. E hoje ele está de beijos e abraços com o cara que ele disse que não valia nada. Na verdade, picolé, ele representa o que é a 80, 90% ou até um pouco mais da politiqueira brasileira. É aquele cara que ele, conforme eu disse, ele não tem compromisso nenhum, ele não tem palavra, ele não tem honra, ele não tem decência, ele não tem nada. Aí pra porra de nada. Hoje eu chamo o cara de imprestável, de lixo e tal, amanhã, se for conveniente, eu tô abraçado com ele. Porque picolé, na verdade, ele é um verdadeiro defunto. Ele é um morto, cara. Um morto absoluto. Ele sabe que aqui em São Paulo ele não ganha mais porra de nada. Ele foi governador aqui em São Paulo para mais de 10 anos. Ele não vai ganhar mais porra nenhuma aqui em São Paulo. Ele estava realmente morto, até lá no antigo partido dele, o tal do PSDB. Ele estava morto lá, um incômodo, um encosto lá, que ninguém estava nem aí para ele. E aí ele enxergou em Mula uma chance de talvez ele ressuscitar. E ele, nessa questão de querer ressuscitar, de querer reaviver, de tentar... A água estava batendo aqui, acima do nariz dele. E ele naquele desespero, porque ele não tem decência, ele não tem ética, ele não tem nada, é um mercenário. Então ele vai vender a alma dele, ele vai vender a consciência dele. Se precisar até, eu acho até que ele vende até a própria mãe dele por 10 centavos. Por 10 centavos, por 15, por 50 centavos, tô nem aí. Para quê? O que importa para esses caras, para esses aventureiros, para esses mercenários, para esses caras alpinistas, é única e exclusivamente a sobrevivência dele, o bolso dele, o interesse dele. O que precisar fazer, e foi isso que eu comentei no vídeo anterior, o que for necessário fazer, se eu precisar enganar, mentir, enrolar, trapacear, o caminho desses caras é esse. Agora, eu te pergunto, você vai confiar em um sujeito que hoje ele fala uma coisa e amanhã ele já não sustenta mais, ele já não lembra mais? E assim, para que você possa entender bem essa questão, para não parecer assim que é um radicalismo. Nesse momento aqui, esse momento aqui, ó, e esse momento aqui, esse momento e este, nesse meio tempo aqui, não aconteceu nada de novo, zero, não teve novidade nenhuma,
que justificasse essa mudança de opinião, de visão dele, de postura dele, de consideração dele em relação a Lula e o PT. Não aconteceu nada, cara. Continuaram exatamente iguais. Lula e o PT continuam sendo vagabundos, bandidos, canalha, patifes, que só querem fuder com o Brasil. Linguagem bem clara para você entender. Só querem fuder o Brasil. Então não aconteceu nada de novo aqui nesse intervalo. Esse ponto aqui é o ponto presente, esse aqui é o ponto passado. Nesse meio de campo aqui não aconteceu nada de novo. Quando o Picolé ele saiu de lá das críticas dele, da oposição dele ao PT para esses elogios, chamar Mula de democrata, amante da liberdade, cara. Chamar Mula, o cara que ajudou a fuder, a arruinar o Brasil economicamente, como sendo o cara que vai jogar o nosso país como sendo uma das 3 potências econômicas do universo. Quer dizer, esse Picolé, eu não vou dizer que ele é mentiroso, porque também seria um elogio. Eu prefiro dizer que ele é um mau caráter. Eu prefiro dizer que ele é um bandido. Eu prefiro dizer que ele é um cara completamente sem ética. Vai confiar em um cara desse? Esse cara, ele está, se é que já não aconteceu, ele está cogitando, lutando para ser o vice junto com Mula. Agora, se Mula vai confiar nesse cara ou não, é problema de Mula. Não sei. É problema de Mula. Eu não confiaria em um cara que um dia lá atrás me chamou de bandido, de vagabundo, de ladrão, disso, daquilo, mesmo se eu fosse um ladrão, vagabundo e tal, mesmo se eu fosse, mas ele me chamou e hoje ele querer me abraçar, me beijar, eu não ia confiar. Mula, patife, raposa velha do jeito que ele é, eu acho que de repente ele pode até aceitar caminhar lado a lado ali com o Picolé, mas eu tenho as minhas sinceras dúvidas de que ele vai dormir, vai fechar os 2 olhos. Eu acho que ele vai ficar com um olho fechado e o outro aberto o tempo todo vigiando Picolé. Para concluir o nosso vídeo de hoje, é esse caso desse Picolé. Serve sempre como esse alerta, meu amigo. Tenha muito cuidado. Vou repetir o que eu falei lá no vídeo, no último que eu fiz. Esse vídeo aqui, ó. Tenha muito cuidado com o seu voto, cara. Não coloque seu voto dentro de um vaso sanitário. Reflita, olhe, se informe, cara. Veja como é que as coisas estão acontecendo. Esses caras não estão preocupados comigo, nem com você, nem com nossos filhos, nem com nossos netos, com a nossa família, com os nossos amigos, nem com ninguém. Esses patifes vagabundos, igual a Lula, Picolé, Dória, Sérgio Moro, Circo Gomes, todos esses caras, tudo vagabundo, Marina Silva, Dilma, tudo patife, tudo canalha, eles estão unicamente preocupados com o bolso deles, com o que eles vão ganhar e somente com isso. Saindo daí, o resto que se exploda para lá. Precisar apertar a mão do diabo, a mão do demônio, para eles conseguirem vencer eleições, não tem a menor dúvida que eles vão fazer. E no outro dia, eles não vão ter constrangimento nenhum em entrar em uma igreja, se ajoelhar e dizer que estão rezando, que estão fazendo preces para Deus. No dia anterior do diabo, no outro dia ele vai lá e vai rezar, dizer que está agradecendo a Deus. Para eles não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Olho aberto, muito, mas muito cuidado, muita consciência com o seu voto, com o que você faz. Se lembre que o futuro do seu filho, da sua filha, do seu neto, o seu próprio, enfim, o futuro do país passa obrigatoriamente por isso aqui, ó. Por sua consciência, pela minha consciência, pelas nossas escolhas. Correto? Muito bem, vídeo de hoje então concluído, cara. Hoje é terça-feira, estamos ainda ali bem no começo de semana, vou aproveitar, não custa nada, não, é de grátis, como diz a cariocada, é de grátis, então vou te desejar boa quarta, boa quinta, boa sexta, beleza? Vou pedir para você também a gentileza
Deixa aí seu gostei no vídeo, se inscreva, comente, dá um oi, dá um alô, enfim, enfim, dá aquela força que eu sempre te peço, tá bom? Obrigado, até o nosso próximo encontro.